Hoje, estamos realmente entusiasmados porque estamos a lançar o nosso novo material, o filamento HTPLA, que significa alta temperatura. O meu nome é Alessio e bem-vindo a Spectrum Filaments. Como disse, estou muito entusiasmado por mostrar-vos este novo filamento, HTPLA, que significa alta temperatura, claro. Temos alguns testes para fazer, por isso vamos direto ao vídeo. Vamos testar este incrível filamento de algumas maneiras. Primeiro, vamos testar o filamento num ambiente de estresse, como um forno, com outros filamentos para comparar o ponto de fusão. E depois, vamos testar o filamento num ambiente natural, como um eletrodoméstico, por exemplo, um secador de cabelo. Esta é a ponta de um secador de cabelo que imprimi com HTPLA, e este foi o resultado com o PLA normal. E depois vamos testar o filamento para adesão à cama e deformação com esta impressão simples. Para este teste, vamos usar a placa de construção padrão de folha PEI, comparada com a Cool Plate SuperTech, com diferentes temperaturas de cama e com ou sem aba. E por último, mas não menos importante, vamos testar o filamento para ver quão quebradiço é e quão resistente é o filamento. Por isso, fiquem confortáveis, peguem um snack, relaxem e desfrutem deste vídeo. E aqui, estamos no forno com os nossos 5 filamentos, PLA, PETG, ABS, PC e, claro, HTPLA. A 50 graus Celsius, temos o PLA a ceder, seguido pelo PETG a 75 graus, e depois o ABS a 95 graus, seguido pelo PC a impressionantes 140 graus. Mas ainda de pé e mantendo a sua forma, temos o nosso novo HTPLA. E para o teste do secador de cabelo, podemos ver a ponta do secador a ceder por volta dos 60, 65, 70 graus Celsius. Foi um pouco difícil captar a temperatura corretamente, mas conseguimos. E podem ver, está realmente mole, quase derretido e sim, a forma está completamente perdida. E para o HTPLA novamente, por volta dos 75 graus, 70 graus, novamente foi realmente difícil captar a temperatura assim, mas conseguimos perfeitamente. Ainda preservando a sua forma, sem deformação, nada de nada. Mesma dureza, mesma forma do início. Podemos comparar os dois juntos. Como podem ver, um está completamente perdido, a forma está perdida, e o outro ainda está perfeito. E ainda muito utilizável para o seu propósito. E agora estamos a carregar os nossos filamentos HTPLA no AMS. Pronto para o teste de deformação e adesão à cama. A temperatura da cama está definida para 45 graus Celsius e sem aba. Mesmo este parece que vai aguentar, mas depois de um tempo, verão que a frente está a deformar-se. Podemos parar a impressão e inspecioná-la. Temos uma deformação muito má na frente e apenas um pouco na parte de trás. A seguir, ainda temos a mesma folha PEI, temperatura da cama de 45 graus Celsius, e desta vez estamos a usar uma aba. Dedos cruzados, desta vez parece estar bem. Mesmo a meio, parece que não há deformação. Mas novamente, na frente ainda podemos ver um pouco de deformação. Inspecionando a impressão, podemos ver a deformação na frente, bem como um pouco no canto de trás. Mas este é o verdadeiro teste. Placa de construção limpa usando IPA ou detergente. Alguma cola será mencionada mais tarde e 50 graus Celsius na placa de construção texturizada de folha PEI e, obviamente, uma aba. Esta é a condição de vitória absoluta para o nosso HTPLA. E finalmente, para o último teste, estamos a usar a placa de construção Bamboo Lab Cool SuperTech, com a temperatura da cama definida para 35 graus Celsius e sem aba. Estamos a meio da impressão e ainda não há deformação, por isso este é um sinal realmente bom. Decidi deixar essa terminar completamente e ver o resultado.
E para o próximo teste, imprimi duas pequenas barras, com as mesmas configurações, uma, claro, em PLA normal e a outra em HTPLA. E estava a tentar quebrá-las e ver qual iria quebrar primeiro, e a rachadura foi do PLA real, o laranja. De facto, é super quebradiço e quebra-se mal. Depois de dobrá-los mais e mais, podemos ver que o PLA normal está completamente destruído. Todas as camadas se separaram e não há nada para usar aqui. Bem, e o barulho diz tudo. Mas o HTPLA ainda está praticamente intacto e, embora esteja um pouco quebrado, ainda é macio, mas também mais forte que o PLA normal. De fato, demorou um pouco para quebrá-lo. E aqui estão eles lado a lado. E aí está, o nosso novo filamento, o filamento HTPLA. Os testes foram realmente bem sucedidos, especialmente o comparado com os outros materiais. Vimos a cascata do PLA, PETG, ABS, PC, e finalmente ainda temos o HTPLA ali de pé. Temos talvez apenas um pouco de fusão, mas isso deve-se ao preenchimento da impressão real. E depois disso, vimos o problema de deformação que temos com a folha PEI padrão sem aba, com aba até 35 graus com a placa de construção Bambulab Cool SuperTech. Então, o que aprendemos é que se quisermos nenhuma deformação, ou talvez apenas ligeiramente na ponta porque esta é uma impressão realmente extrema, precisamos usar a placa de construção Bambulab Cool SuperTech sem aba. E este foi o resultado, como viram nos clipes anteriores. Obviamente, podem usar qualquer placa de construção, como a folha PEI normal da Bambulab ou qualquer outra, mas certifiquem-se de verificar a temperatura e usar uma aba. E esqueci-me de mencionar o teste do secador de cabelo, que foi realmente bem sucedido. Temos o teste HTPLA aqui, que ainda está perfeito. E foi até 70 graus, acredito. E este era o PLA normal, ainda Spectrum Filaments, e derreteu completamente. Então, um teste realmente bem sucedido numa impressão prática enorme que podem usar na vossa casa. E este último teste que fiz para ver quão forte e quebradiço o filamento era, foi na verdade eu quando testei o filamento, percebi que era bastante macio. E tenho que dizer, macio não significa fraco. De facto, este é muito mais forte que o PLA normal, e aqui está o resultado. E estamos no final do vídeo, mas antes de vos deixar, vou dar-vos algumas especificações e detalhes sobre o filamento. E aqui estão eles. Estabilidade térmica até 150 graus Celsius. O filamento é um filamento PLA avançado de nova geração que estabelece um padrão completamente novo entre os materiais de impressão 3D. É a sua solução ideal para aplicações exigentes. Graças à sua formulação única, o HTPLA oferece uma estabilidade térmica impressionante de até 150 graus Celsius, combinada com um acabamento semi-mate que dá às suas impressões uma aparência elegante e refinada. Além disso, permite a criação de objetos que são totalmente seguros para a máquina de lavar louça. É uma escolha fiável para uma ampla gama de aplicações. Ecológico, de alto desempenho, fiável, mantém a sua forma a altas temperaturas até 150 graus Celsius, resistindo a flacidez ou deformações sob o seu próprio peso. A resistência térmica depende da espessura da parede da peça impressa, mas mais importante, é alcançada imediatamente após a impressão, sem necessidade de recozimento ou pós-processamento adicional. Isto torna o filamento ideal para casos de uso onde outros filamentos falham. Perfeito para criar peças finais duráveis, carcaças de dispositivos, suportes, componentes de montagem, acessórios organizacionais e itens do dia a dia que exigem alto desempenho térmico e mecânico. Embora projetado para resistência e funcionalidade, é também totalmente compostável e feito de recursos renováveis, tornando-o uma escolha consciente e amiga do ambiente. Quando o padrão simplesmente não é suficiente, o filamento é um filamento excepcional que claramente supera o PLA tradicional em propriedades mecânicas. É mais de 2 vezes mais rígido, mais resistente ao estresse de tração e oferece 3 vezes a resistência ao impacto. Esta poderosa combinação de rigidez e resistência faz dele a escolha perfeita para protótipos funcionais e aplicações técnicas. Certificação OK Compost, de acordo com EN 1013-432, impressão de alta velocidade, acabamento
acabamento mate biodegradável e reciclável, cores de ferramentas disponíveis, compatível com AMS. O que precisamos mencionar sobre a impressão? Aqui precisamos ser honestos com os clientes. Dicas práticas. HTPLA imprime de forma semelhante ao PLA padrão, mas devido à sua maior rigidez, garantir uma forte adesão à cama é essencial. Primeira camada, crucial para uma impressão bem-sucedida. Certifique-se de que a distância do bico à cama está devidamente calibrada. A calibração do filamento é fortemente recomendada. Para modelos grandes, recomenda-se projetar superfícies sacrificiais para serem removidas posteriormente, a fim de minimizar o risco de deformação. Superfície da cama e adesão devido à rigidez do material, HTPLA tende a deformar ligeiramente nos cantos. Os melhores resultados são obtidos em uma Bambu Lab Cool Plate Super Tech. Em muitos casos, não é necessário adesivo adicional, apenas uma temperatura de cama de cerca de 35 graus Celsius. No entanto, se estiver a usar uma placa de construção PEI ou outra superfície, recomendamos aplicar adesivos adicionais como Dimafix, 3D Lac ou Magigu. Limpe sempre a cama cuidadosamente antes de aplicar qualquer adesivo para remover poeira e gordura. Limpe sempre a cama cuidadosamente antes de aplicar qualquer adesivo para remover poeira e gordura. Deformação. Com modelos maiores e cantos acentuados, pode ocorrer uma ligeira deformação. Use sempre uma aba, no mínimo 5 mm, para melhorar a adesão e estabilizar as primeiras camadas. Arrefecimento de 80% a 100%, dependendo da geometria do modelo. Em impressoras com câmara fechada, melhores resultados podem ser obtidos com as portas ligeiramente abertas. Seguindo estas dicas, pode imprimir com sucesso peças que são duráveis, visualmente refinadas e dimensionalmente estáveis até 150 graus Celsius, sem a necessidade de qualquer tratamento térmico adicional. Tudo bem, este vídeo foi realmente divertido de fazer e o filamento é absolutamente ótimo. E pode ver em todos os testes que fizemos, ele teve um ótimo desempenho. Portanto, se quiser comprar o filamento, os links estão na descrição abaixo, assim como alguns guias sobre como usar o filamento, carregar o filamento, o perfil e todas as configurações estão na descrição abaixo. Se tiver alguma dúvida sobre o filamento ou sobre os Spectrum Filaments em geral, por favor, deixe um comentário abaixo e certifique-se de gostar do vídeo e inscrever-se se ainda não o fez. Muito obrigado por assistir. O meu nome é Alessio. Estes são os Spectrum Filaments e vejo-vos em breve no próximo vídeo.